E aí galera, hoje nós vamos conhecer a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação, também conhecida como a Antiga Catedral, o marco zero da nossa cidade do Natal, fundada em 1599, a mando do rei de Portugal. A antiga catedral, que foi construída em 1599, teve sua conclusão, não como vemos hoje, em 1619. E detalhe, o idealizador e construtor desta catedral foi o mesmo do Forte dos Reis Magos, o padre jesuíta Gaspar de Sampères, apesar de ele não ter assumido a paróquia de Nossa Senhora da Apresentação. Posteriormente chegaram alguns outros padres para aqui celebrar, batizar, casar, enfim. Mas a antiga catedral é palco de muitas histórias e muitas lendas da nossa cidade do Natal. A antiga catedral, além de ser a primeira igreja do Rio Grande do Norte, também é o primeiro local público para os cemitérios. Naquela época não existia cemitérios, por isso que ainda encontramos nas suas paredes algumas lápides, como também a lápide do primeiro bispo, do primeiro arcebispo. Aqui estão guardados alguns restos mortais e memórias do nosso estado. Aqui está sepultado André de Albuquerque Maranhão, que foi senhor de engenho lá de Cunhaú, e foi morto no ano de 1817 porque foi considerado traidor da coroa portuguesa. Então ele tinha aqueles ideais revolucionários que queriam a separação de Brasil de Portugal, uma vez que o Brasil era subordinado a Portugal. E uma vez que alguém se rebelasse contra a coroa, teria que ter uma morte penosa, digamos assim, para que ninguém se atrevesse a também ficar contra a coroa. Dessa forma, André de Albuquerque Maranhão foi preso aqui próximo à igreja, onde hoje é o Museu Câmara Cascudo, e foi levado até a Fortaleza dos Reis Magos, onde lá foi bastante torturado até ser morto. De tal maneira que após a sua morte, pegaram o seu corpo e vieram arrastando até aquilo. Então, no decorrer do caminho, uma senhora por nome Ritinha Coelho, se aproximou dos guardas que estavam rastejando o corpo e pediu que aquele homem, por ser um cristão, ser católico, já tinha mostrado para todos que ele tinha cometido aquele pecado, digamos, de ficar contra a coroa e que era digno de que ele fosse sepultado na igreja. Então, seu pedido foi aceito, ela veio até aqui, falou com o pároco da época, que era o padre José Feliciano Dornelles, que também tinha uma ligação com essa revolução de 1817, também chamada de Revolução dos Padres, que era um grupo muito forte que queria essa libertação do Brasil de Portugal, e ele aceitou sepultar ele. O sepultamento foi quase, como a gente poderia dizer no contexto atual, de uma forma clandestina, da qual não se botou nenhum tipo de identificação. Do jeito que o corpo veio, faltando um dedo, porque até chegaram a arrancar lá na Fortaleza, acorrentado ainda, jogaram o corpo aqui e fizeram o sepultamento. Era muito natural, uma vez que a igreja também, naquele então, se sepultava as pessoas dentro das igrejas, né, de acordo com a sua posição social. Aquelas pessoas que eram mais abastadas, mais ricas, ficavam mais próximas do altar, porque era a ideia que se tinha que mais próximo do altar, estão mais próximo do reino dos céus. As pessoas mais pobres eram em volta nas laterais e as pessoas mais pobres seriam lá próximo à Igreja do Rosário, como os escravos. Quando foi no ano de 1993, quando foi feita uma minuciosa restauração na igreja com o objetivo de devolvê-la às suas características originais, começaram várias escavações, né, para descobrir pisos, altares, tijoleiras. E nessa região, quando começou as escavações, chamaram a atenção dos arqueólogos uma caveira acorrentada, faltando um dedo. Ou seja, parecido com as características às quais André de Albuquerque Maranhão tinha sido morto. Então, fizeram um exame de DNA com o senhor Paulo Alcoverde de Albuquerque Maranhão, que é lá do Rio de Janeiro, que é descendente direto da família Albuquerque Maranhão, e realmente ali se comprovou que era o corpo, o cadáver de André de Albuquerque Maranhão.
A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação é dedicada a Deus em honra de Nossa Senhora da Apresentação. Logicamente, né? Não seria São Sebastião. A imagem que hoje se encontra no altar-mor não é a imagem original. A imagem original está na Igreja Catedral, a Igreja Nova. Esta imagem foi encontrada no dia 21 de novembro de 1753. Esta é uma réplica. Aqui no presbitério, a gente pode perceber as construções da capela antiga, da igreja antiga. Porém, gostaria de chamar a atenção para o altar-mor, a disposição dos jarros, dos candelabros, como também o formato. E aquele detalhezinho lá das pedras ali na lateral, que faz atenção do tempo da construção da igreja, que ela foi construída com pedras trazidas da praia e óleo de baleia. Uma igreja antiquíssima. Por isso, ela é um marco de história da nossa fé, é um marco de história da nossa arquidiocese. Uma das, podemos dizer assim, das graças, né, o privilégio que a nossa Igreja Matriz tem é essa cruz que, por vontade do Papa Leão XIII, desde o ano santo de 1900 a 1901, ganha a indulgência de 100 dias quem vier aqui à igreja e, beijando a cruz, rezar o Pai Nosso pelas intenções. Não é assim, espera aí. Calma, é beijar rezando o Pai Nosso, com devoção. Então, explicando melhor, o que acontece é isso, é beijar a cruz com devoção, rezando o Pai Nosso pelas intenções do Sumo Pontífice. Recebe então esses 100 dias de indulgência. Uma coisa interessante que pouca gente sabe é que a nossa antiga catedral, durante o ano de 1633 a 1654, foi um templo calvinista, não foi 100% templo católico. Durante o período da invasão holandesa, os católicos aqui foram expulsos, não podiam cultuar a sua fé, e a nossa igreja, a antiga catedral, foi um templo calvinista. Quando os holandeses foram expulsos, destruíram muitos documentos, imagens, algumas coisas da nossa catedral. Infelizmente, perdemos alguns símbolos. Porém, depois disso, foram comprados, continuados e hoje a história chega até nós. Um detalhe muito interessante da nossa igreja antiga catedral são as tribunas. Nelas participavam as famílias tradicionais que aqui habitavam na nossa igreja catedral, bem como o púlpito. Antigamente não existia sistema de som, então o sacerdote, na hora da homilia, ia até o púlpito para proferir a sua pregação. Ele era alto e a igreja foi feita com que o som ressoasse e sua voz pudesse ser ouvida, tanto quem estivesse no presbitério como na porta da igreja. Era uma acústica que até hoje pode ser sentida e ouvida. Antigamente não se existia a casa paroquial. A sacristia era também a casa paroquial. Por isso que, colado na igreja, o padre também morava. Aqui ele tinha um banheiro, a sua casa e guardava suas roupas aqui também. Por isso que na antiga catedral também não poderia ser diferente. Era uma coisa só. Os padres chegavam e aqui se hospedavam. Inclusive, o padre João Maria, idealizador da nossa catedral, morou aqui. Espera aí. Fecha já. 400 anos, né? Antigamente, a galera não tinha relógio de pulso, nem muito menos celular para ficar olhando a hora. Tudo era regido
pelo sino da Igreja Matriz. Isso nós estamos falando do ano 1862. Então, o sino da antiga catedral também servia como toque de recolher. Tocou, partiu casa. É isso aí, galera, e assim a gente encerra com essa bela vista aqui no alto da torre da antiga catedral, que era o ponto mais alto antigamente de Natal. Assim encerramos a nossa visita à antiga catedral. Aguardem cenas dos nossos próximos vídeos. Com a graça de Deus e da Virgem da Apresentação, nós iremos agora para a Igreja Catedral, a nova igreja.